Bom dia a todos. Vamos continuar os nossos estudos em nossa casa, no Grupo Espírita Irmão Gabriel. Mais uma vez estamos aqui para refletir sobre o Evangelho de Jesus. Mestre Jesus, lhe agradecemos pelo dia de hoje, pelo amparo, pelo socorro, pela misericórdia. A Ti, Mestre, só temos que agradecer. Agradecer esse dia que inicia, cheio de luz, de muitas cores, de muitos aromas. Mestre Senhor, Mestre da luz, Mestre do amor, Mestre da bondade e da misericórdia. A Ti, Senhor, pedimos que socorra todos os nossos irmãos que estão em dor e em sofrimento, todos aqueles que não Te conhecem, todos aqueles que estão longe de Ti, todos aqueles que estão perdidos, que não encontraram os Seus ensinamentos, que tenham condições de encontrar-Te, Senhor. Mais uma vez, Senhor, nós só temos que dizer, agradecer sempre, sempre, pela bênção da vida, pela oportunidade de aprendizagem, por mais um dia de estar aqui encarnada, mais um dia estar aqui agradecendo a Ti, pelo dia de hoje. Que assim seja. Dando continuidade ao nosso Evangelho, nós estamos no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. O item 5, dai a César o que é de César. Para iniciarmos, irei ler um pequeno trecho para que a gente possa refletir sobre ele. Então, os fariseus, tendo-se retirado, decidiram entre si surpreendê-lo, e em suas palavras, mandaram então seus discípulos, os herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem se importar a quem quer que seja, pois não discriminai a ninguém entre os homens. Dizei então, qual é vossa opinião sobre isso? Deveis ou não pagar o tributo a César? Mas Jesus, conhecendo sua malícia, disse-lhes, hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me uma moeda de que dá como tributo. E então, tendo eles mostrando a moeda, Jesus disse-lhes, de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, respondeu-lhe. Então Jesus respondeu-lhes, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouviram isso e admiraram-se com a resposta e retiraram-se. Mateus capítulo 22, versículo 15 a 22. Marcos capítulo 12, versículo 13 a 17. O que nós podemos refletir sobre isso? Então, a nossa reflexão em torno dessa passagem nos faz analisar exatamente o quê? O que nos leva a entender quando diz, dai a César o que é de César? Jesus, nesse momento, mostra o quanto devemos respeitar o que pertence ao outro, o que é do outro. Nos leva a avaliar como nós agimos quando alguém nos é fingido, malicioso, quando alguém vem a nós com palavras maliciosas, com palavras de segundas intenções. Como que nós agimos? Nós sentimos como? Nós sentimos tentado, nós sentimos que está ali tentando nos fazer algo diferente, fazendo nos sair do caminho reto, ou nós estamos... O que nós sentimos quando nós passamos por uma situação como Jesus passou? Quando nós deparamos com pessoas que fazem exatamente isso, vêm com perguntas maliciosas, com segundas intenções. Será que agimos como Jesus? Será que buscamos agir como Jesus?
Porque Jesus, nesse instante, no momento que ele foi questionado, se Jesus dissesse que não deveria, se Jesus dissesse não deveria pagar, ele seria denunciado e preso. Se ele dissesse, sim, vocês devem pagar, eles diriam, está ao lado de César, está concordando com César. Então, qualquer resposta que Jesus desse, de sim ou não, de qualquer maneira, ele seria questionado, ele seria julgado. E o que Jesus fez? O que Jesus faz sempre conosco. Ele levou cada um a refletir. Ele não deu a resposta. Ele fez com que eles dessem a resposta, né? Jesus conseguia ver em cada um irmão em evolução. Então Jesus fez com que cada um desse a resposta, eles buscassem, para que eles entendessem, eles refletissem sobre a pergunta, eles refletissem sobre a atitude que tiveram. Então, no momento que eles, ao ouvirem, admiraram-se com a resposta e retiraram, por quê? Porque Jesus não deu a resposta. Jesus fez com que eles chegassem à resposta, para que eles chegassem ao entendimento. Isso Jesus usa conosco o tempo todo, nos fazendo refletir sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa conduta. Por quê? Porque Jesus nos enxerga como irmãos em evolução. Nós estamos em aprendizagem. Jesus não criticou e não nos critica. Ele apenas nos leva a refletir. O que estamos fazendo? Como estamos fazendo? Quais são as nossas atitudes diante de algumas situações que nos desagrada, que nos coloca à prova? E aí Jesus nos faz realmente o tempo todo. Essa reflexão ela é extremamente necessária para que a gente chegue ao entendimento. Quando chegamos às palavras de Jesus, quando chegamos ao que Jesus vem nos dizendo, Ele ao tempo todo nos traz a reflexão. Precisamos estar sempre refletindo. Jamais ficar indignados com situações que o outro nos leva, mas sim buscar como Jesus faria. Está sempre buscando como Jesus faria. Ele faria refletir, analisar, buscar o entendimento sem que se perca. Jesus demonstrou de maneira sutil que precisamos respeitar os direitos dos outros, como gostaríamos que fizesse conosco. Então Jesus, de uma forma sutil, de uma forma muito clara, mas ao mesmo tempo sem crítica, sem provocações, sem desentendimento, ele levou que cada um realmente chegasse ao entendimento que devemos respeitar. Nós precisamos respeitar os direitos dos outros. Nós precisamos, numa sociedade em que vivemos, cada um precisa respeitar o direito do outro, assim como que gostaríamos que fizesse conosco. Então, esse respeitar nos faz viver bem com o outro, nos coloca em situações de sempre desejar o melhor para o outro. Quando nós desejamos o melhor para o outro, nós estamos desejando a nós também. Quando eu faço o outro melhor, eu espero que ele faça conosco e eu vou receber o melhor. Não colocar os meus interesses acima do interesse de ninguém. Em nenhum momento podemos colocar os nossos interesses à frente do outro, porque Jesus não fez isso. Jesus colocou o interesse da humanidade acima dos interesses dele. Ele colocou as dores, o sofrimento do outro acima do dele. Então o outro vem sempre em primeiro lugar. Então quando é necessário que respeitamos o direito do outro, é entender o outro, é entender as necessidades do outro, é entender o tempo do outro de compreensão, de aprendizagem, de entendimento. É desejar para o outro o melhor, é não querer colocar acima os meus interesses acima do outro. Eu vou estar sempre pronta para fazer o melhor para o outro. Por quê? Porque eu espero que o outro também faça o melhor para mim. E isso é simultâneo. Quando eu faço bem, eu recebo bem. Quando eu respeito, eu sou respeitado. Então, é simultâneo esse sentimento
Quando eu sinto, quando eu desejo o melhor para o outro, eu estou também desejando a mim. E tudo isso retorna, porque são sentimentos, são reflexos de sentimento de amor. Eles vão e voltam. Respeitar as leis humanas, compreendendo a necessidade. Nós vivemos em uma sociedade que nós precisamos ter regras de conduta. Nós precisamos ter regras para viver na sociedade. Então é necessário que a gente compreenda que dentro da nossa sociedade nós temos regras, nós temos leis, nós temos que seguir. Isso faz parte da nossa aprendizagem, isso faz parte da nossa evolução. Então, respeitar as leis humanas nos faz também respeitar as leis de Deus. Porque a partir do momento que nós enxergamos que respeitar significa estar com o outro, respeitar a vez do outro, ajudar o outro, estar fazendo para o outro o melhor, estar conduzindo as regras, as leis, para que todo o conjunto de pessoas que estão ao meu lado vivam bem. É necessário. Isso é estar bem com todos aqueles. Jesus veio nos ensinar que as coisas materiais são dos homens. E o que é espiritual? É de Deus. Então, o que nós precisamos? Ter isso em mente, estar sempre refletindo o que é as leis humanas, o que são as leis de Deus. Porque precisamos seguir as leis e as regras que a sociedade impõe. Porque vivemos numa sociedade onde é necessário que cada um tenha a sua conduta para que todo um grupo viva bem. Mas também não podemos esquecer em nenhum momento as leis de Deus. Quando Jesus veio para nos ensinar quais são, é o amor ao próximo, o respeito, fazer o melhor, é resignação, perdoar, estar fazendo o melhor para o outro, é estar colaborando com o outro, é estar vivendo bem. Se eu quero que a minha família esteja em harmonia, o que eu preciso? É só de bens materiais? Não, precisa de amor, precisa de carinho, precisa de entendimento, precisa de respeito. O amor é aquele elo que une as pessoas. E esse amor, ele é material ou ele é espiritual? Que amor é esse que eu sinto? É o amor por posse? É o amor por bens materiais ou o amor por pessoas? Nós precisamos estar sempre refletindo aonde dedicamos mais o nosso tempo, a nossa atenção e a nossa conduta diária. É no amor aos bens materiais ou é no amor às pessoas que estão ao nosso lado? Nós precisamos estar constantemente refletindo sobre quais os bens que valorizamos. São os bens materiais ou são os bens espirituais? Precisamos sempre lembrar quais os ensinamentos de Jesus, qual foi a conduta de Jesus em cada situação. Quando Jesus foi testado em todos os instantes, como ele agiu, como ele conduziu sempre refletindo. Todas as histórias que Jesus criava para explicar uma situação, ele sempre tinha ali o amor envolto em tudo. Ele tinha ali, o ensinamento dele era sempre voltado à reflexão. Ele não dava as respostas. Ele não dizia faça assim, faça assado. Ele fazia com que as pessoas enxergassem como fazer, por onde ir, como partir, aonde buscar, mas conduzindo de uma forma sutil, fazendo com que cada um reflita sobre isso. E é isso que nós precisamos estar levando para a nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa. Estar sempre voltado à reflexão, como Jesus age. Nenhum momento Jesus veio destruir a lei. Jesus só veio nos ensinar a compreender as leis. Em nenhum momento Jesus veio dizer que as leis estavam erradas. Ele veio nos fazer compreender o porquê as leis existem, por que precisamos seguir as leis,
Por que precisamos ter regras de condutas? Por que precisamos o tempo todo estar voltado aos ensinamentos? Em nenhum momento ele diz a lei X, a lei Y é errada. Não todas são certas. É a nossa conduta, é a nossa forma de lidar, é a nossa forma de entender as necessidades que nos fazem seguir as leis. Então as leis humanas, elas são necessárias. E aí nós precisamos compreendê-las. Aí nós chegamos às leis de Deus. Será que compreendemos? Será que colocamos em prática no nosso dia a dia? Será que realmente compreendemos os ensinamentos de Jesus? Quando Ele veio nos fazer compreender as leis, será que estamos compreendendo? Ou estamos apenas vivenciando o dia a dia sem refletir? Jesus, quando veio apresentar as leis de Deus, Ele veio nos permitir a enxergar, não é só o material que existe em nossa vida. Ele veio nos mostrar que o espiritual é muito mais importante, mas também necessário. Nenhum é mais ou menos que o outro, é igual, porque eles são necessários. Jesus, ele veio ensinar as leis de Deus sem ferir as leis dos homens. Em nenhum momento ele feriu as leis dos homens ou as leis humanas quando ele veio trazer as leis de Deus. Ele veio complementar, fazer com que pudéssemos entender essa complementação. Ele não feriu nenhuma lei dos homens. Por quê? Porque todos nós temos compromisso com tudo que nos cerca. Todos nós temos compromisso. E esses compromissos têm leis, têm regras que precisamos conduzir, que precisamos dar continuidade. Respeitar as leis humanas é amar o próximo. Então, a partir do momento que nós respeitamos as leis humanas, nós amamos o nosso irmão. Vamos dar um exemplo do trânsito, as leis de trânsito. Se realmente eu amo meu irmão, eu vou ter a minha conduta no trânsito? Eu vou ser inconsequente? Não, eu vou agir da maneira correta. Eu vou respeitar o sinal, eu vou respeitar a faixa de pedestre, eu vou seguir exatamente no que é necessário, eu vou estar com o meu carro de uma forma correta, eu vou estar com meus documentos em ordem, eu vou dirigir respeitando o meu irmão que está passando com seu carro ao lado, eu vou dirigir pensando no animal que pode passar à minha frente sem que eu perceba, eu vou respeitar a criança que corre, eu vou respeitar o idoso que demora para atravessar a rua, eu vou respeitar as regras de trânsito, porque eu amo o meu próximo. Porque não é só a mim, não é só o meu carro. Estou pensando no outro, porque eu não vivo sozinho, eu vivo em sociedade. Se eu vivo em sociedade, eu preciso respeitar as regras para que o outro viva bem também. Quando todas as pessoas começarem a enxergar que quando eu respeito as regras, eu estou fazendo bem a mim e ao outro, tudo vai ficar melhor. Quando eu infringo uma lei, quando a gente faz errado, estou fazendo errado para mim e para os outros. Eu estou prejudicando alguém está sendo prejudicado. Então, seguir regras, seguir leis, elas são necessárias para que a sociedade viva bem, para que eu demonstre o quanto eu respeito o direito do outro. É o caso de economizar água, economizar luz. Eu posso pensar o seguinte, por que eu vou economizar água? Sou eu que pago a minha água? Sou eu que pago a minha luz? Se eu pensar assim, eu não estou pensando em toda a humanidade. Eu não estou pensando no meu irmão. Eu não estou pensando nas próximas gerações. O nosso planeta está acabando a água. A água está indo, os nossos rios estão secando. Por quê? Porque falta respeito de alguns. Porque a maioria pensa que nunca vai acabar, que é infinito, e não é finito. Economizar energia é pensar no próximo, é amar o próximo, porque as próximas gerações, provavelmente,
vão ter problema com a energia, não terão. As próximas gerações provavelmente não terão água potável, se nós que estamos nesta encarnação continuarmos desperdiçar do jeito que fazemos, do jeito que jogamos água, do jeito que não temos controle, como se a água fosse nunca acabar. Olha aí, nós estamos vendo. Olha a nossa cachoeira de Emas. Há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, quem diria que hoje ela estaria seca? Ninguém, né? Porque achava que nunca ia diminuir, nunca ia chegar no que está hoje. Isso é respeitar as leis, respeitar as regras, é seguindo as leis humanas que nós seguimos às leis de Deus. Porque nós vamos pensando no nosso próximo, a nossa conduta, as nossas atitudes leva ao nosso irmão. O que eu faço de errado prejudica o meu próximo. Quando eu tenho um desperdício demasiadamente a água, eu não estou pensando no meu irmão. E quando eu economizo, eu penso no meu irmão. Eu estou pensando que daqui a 5 anos, a 10 anos, uma próxima pessoa terá água. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos pensar que nas leis, as leis humanas, elas também fazem parte das leis de Deus. Porque a partir do momento que nós enxergamos que quando seguimos leis é para que um grupo de pessoas vivem em harmonia, essa harmonia vai levar a harmonia de amor, de respeito, de companheirismo, de amor ao próximo. E é isso que Jesus vem nos trazer. A minha conduta leva ao bem ou ao mal de outras pessoas. E é isso que nós precisamos estar sempre refletindo sobre isso. O meu desperdício hoje vai prejudicar quem? A mim? As futuras gerações? O meu planeta? O que eu estou fazendo? Quando alguém coloca fogo numa mata, ou por maldade, ou por descuido, ou por desatenção, quem ela está prejudicando? Olha o amor ao próximo como faltou. Olha o respeito ao próximo. Faltou respeito às plantas, aos animais, aos insetos, a todo aquele ecossistema que vivia naquele lugar. Isso vai nos prejudicar muito nas próximas encarnações, nas próximas eras. Tudo isso faz parte de uma vida. Isso é amor. Isso Jesus mostra de uma outra maneira. Então, se a gente parar para analisar o tempo todo, as leis de Deus está entrelaçada às leis dos homens. Depende da forma que lidamos com ela. É necessário que tenha equilíbrio entre as leis humanas e as leis divinas. Como se dá esse equilíbrio? Esse equilíbrio se dá com amor. Pensando no nosso próximo, pensando no nosso irmão, seja ele inseto, seja ele planta, seja ele humano. Ele é nosso irmão. Então, esse equilíbrio é necessário. Então, quando nós seguimos as leis de Deus e as leis humanas e entendemos a nossa responsabilidade com cada uma, nós vamos chegar ao equilíbrio, porque uma depende da outra. No passado, existia as leis do medo. Então, só existia as leis humanas como as leis divinas, elas eram do medo. Se fazia por medo, não compreendia, não sabia por quê. Por que fez, por que deixou de fazer? Porque tinha medo de ser castigado por Deus, tinha medo do Senhor, que era o dono das pessoas, tinha medo do rei, tinha medo de quem era o governante, tinha medo do padre, tinha medo do bispo, tinha medo de Deus, mas não sabia, não refletia, não parava para analisar que Deus não é medo. Deus não veio trazer o medo, Deus veio trazer o amor. Então, o que Jesus veio? Jesus veio trazer a lei do amor, nos fazer refletir o que é material, o que é divino. Nos fazer compreender que essa lei de amor, ela está entrelaçada o tempo todo. As leis divinas, as leis de Deus, o tempo todo ela está entrelaçada em todas as leis que vivemos. Porque é a lei do amor.
Amor ao próximo, seja ele quem for. Não é só amor ao ser humano, amor a todos os seres. E esse amor Jesus trouxe de uma forma veio assim de uma forma a nos trazer o quanto nós estamos ainda cegos, quando ainda nós não enxergamos o nosso irmão o tempo todo ao nosso lado. Como ainda estamos vivendo o material, esquecendo do divino. Quando ainda estamos esquecendo Deus e buscando o material. A partir do momento que respeitarmos as leis humanas, iremos também respeitar as leis de Deus. Porque a nossa consciência nos leva a isso. A nossa consciência nos faz enxergar que quando economizamos água, estamos amando o nosso irmão que virá numa próxima geração. Quando realmente não destruímos uma vegetação, estamos pensando no alimento de uma série de insetos, bichos, larvas, e seja qualquer tipo de animais que está na sociedade. Naquele meio onde ele vive, estamos amando. Isso é amor. Então nós precisamos sempre estar lembrando que o modelo, qual é o modelo a seguir? Qual é o modelo que nós temos a seguir? É o nosso vizinho? É o padre? É o pastor? Quem nós precisamos seguir? É o espírita que age corretamente? Quem é o nosso modelo? Nosso modelo é Jesus. Jesus é o nosso modelo sempre, porque cada um de nós estamos em evolução, estamos aprendendo todos os dias. Não estamos ainda em condições de ser modelo, somos ainda aprendizes. Nós estamos aprendendo com Jesus. O nosso maior modelo é Jesus. E é em Jesus que precisamos estar sempre ligados, sempre buscando. Em cada situação, em cada conduta que tivermos, em cada situação que passarmos, precisamos pensar como Jesus agiria. Como Jesus faria se tivesse nesta situação? E aí nós perguntamos, nós estamos agindo de acordo com Jesus? Nós estamos buscando Jesus como nosso modelo e guia? A busca por Deus nos leva ao equilíbrio entre o material e o espiritual, fazendo a distinção, o que é de César e o que é de Deus. Nós precisamos estar sempre lembrando disso. O que é de César? É de César. O que é de Deus? É de Deus? Em qual vivemos? Qual damos maior valor? Aos bens de César ou aos bens de Deus? Precisamos compreender o que é temporário e o que é eterno. O que é temporário? É que tudo que é material é temporário. O que é eterno? São todos os sentimentos que trazemos, o amor. O que trabalhamos para a nossa evolução sempre, para o nosso espírito estar sempre focado, sempre voltado ao nosso modelo que é Jesus. Então nós precisamos estar sempre lembrando, o que eu busco? O temporário, nesta encarnação, ou eu busco o eterno? O que eu vou viver em outras encarnações? O que eu vou levar para a minha próxima encarnação? O que eu vou levar para o plano espiritual? O que eu vou levar realmente daqui? O que eu vou levar quando o meu corpo físico desencarnar? Quando o meu corpo físico for para baixo da terra, o meu espírito ele vai para o plano espiritual, o que eu estarei levando? O que eu estarei deixando? Quais realmente são os valores? Em que realmente damos maiores valores? As coisas temporárias que vivemos nesta encarnação ou as coisas divinas que Jesus veio nos ensinar? É um momento de refletir, meus irmãos. É um momento de buscarmos sempre refletir em cada atitude. Quando desgostamos, ou quando estamos chateados, ou quando nos sentimos lesados quando temos que pagar um imposto, vamos analisar. Será que realmente eu vou levar isso para
para o eterno? Eu vou levar? Não. Mas é necessário, enquanto eu estiver aqui, pagar os meus tributos, pagar as minhas contas, ser responsável pelas coisas que eu adquiri. Então, quando seguimos as leis humanas, estamos também seguindo as leis de Deus, porque passamos a respeitar e a compreender a necessidade de estar sempre voltado a Deus, estar sempre seguindo o modelo, o nosso modelo e guia, que é Jesus. E o que nós precisamos, está sempre ligado, que os bens espirituais é muito maior que os materiais. Então vamos encerrando esta nossa reflexão e agradecendo. Mestre Jesus, mais uma vez agradecemos a Ti pelo amparo, pelo socorro, pela bênção da vida, pela bênção da oportunidade. Agradecemos a Ti, Senhor, e mais uma vez rogamos pelos nossos governantes, por cada um deles, por cada um de cada país, que todos eles, Senhor, sintam o seu amor, a sua misericórdia, que Ele tenha por cada irmão o amor, que Ele tenha para cada irmão o interesse em buscar sempre o melhor, em trazer o melhor para todos aqueles que estão sobre o seu comando. Que a Mãe Santíssima possa acolher e amparar todos os nossos governantes, de todos os países. Que o nosso planeta Terra seja acolhido e amparado pelo manto de luz, pela misericórdia da nossa Mãe Santíssima. Que ela possa acolher e amparar. Que a nossa Mãe Santíssima esteja cobrindo cada um dos seus filhos com a sua imensa luz de amor. Que a bênção do Senhor esteja em cada um de nós. Que cada um leve essa luz de amor para o seu dia, para a sua semana. Que Jesus esteja em cada coração. Que assim seja. Que assim seja.